Estamos de volta com o nosso programa Fala Comunidade. Hoje, nesse sábado, um sábado de tempo gostoso aqui em Campo Mourão, estamos de volta para levar informação e notícia até você. A nossa TV Carajás, nesse ano de 2012, está preocupada com um novo quadro de informações, programação, programas de qualidade para levar alegria a todos os lares de Campo Mourão. O programa Fala Comunidade de hoje começa com o quadro Direito na TV. Esse quadro tem como objetivo trazer aqui os profissionais do direito para falar para você o seu direito como cidadão, como munícipe, como contribuinte da nossa cidade, do estado do Paraná e do Brasil. E o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que o Dr. Rubens Sartori, que já está aqui com a gente, a quem nós damos o bom dia e seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Rubens. Bom dia e estou à tua disposição. Esperamos realizar um bom programa aqui contigo. Dr. Rubens Sartori, todos aqui em Campo Mourão conhecem, já participa constantemente aqui da televisão, dos programas de rádio, autoconhecedor do meio jurídico, comentarista nas épocas de eleição, já comentarista de futebol aqui em Campo Mourão, intermediador de debates, enfim, uma pessoa conhecida aqui na nossa cidade. Mas para quem ainda não conhece alguns dados do Dr. Rubens, nós gostaríamos de relatar. Dr. Rubens, que na verdade se chama Rubens Luiz Sartori, ele é catarinense, nascido em Ouro Capinzal, no estado de Santa Catarina. É graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM, no ano de 1976. Veio para Campo Mourão em 1957. Foi promotor durante 23 anos no Paraná. Desses 23, 18 anos foram aqui na comarca de Campo Mourão, que abrange ainda os municípios de Lusiânia e Farol. E também foi diretor e vice-diretor e professor, lecionando durante 29 anos na FECILCAM. Portanto, diretor, vice-diretor e professor, tudo isso aqui na nossa FECILCAM. É membro e fundador da Academia Mourãoense de Letras, sendo o primeiro presidente dessa academia, no ano de 2002 a 2003. Foi presidente das Confederações de Tradições Gaúchas Nacional e Internacional. E atualmente é advogado atuante aqui no nosso município de Campo Mourão. Dr. Rubens, inicialmente eu gostaria de perguntar ao senhor por que o senhor escolheu a carreira de promotor. Bom, desde menino eu queria ser advogado. Até o sonho da minha mãe é que eu fosse agrônoma, sabe? Vou confessar aqui publicamente. Quando era menino, minha mãe... Aquele tempo estava começando naturalmente a agricultura muito forte, enfim... Se falava muito nisso e a minha mãe até me aconselhava muito para ser agrônomo. Achava legal, né? Na sua singeleza e o amor de mãe, né? Mas eu nunca me identifiquei com esta área, infelizmente. Talvez não teria sido um bom agrônomo. E sempre quis ser advogado, gostava muito de falar. Sempre fui orador da turma, desde o ginásio, orador da turma. Sempre fui bom, gostava e tinha essa característica pessoal, esse traço da oratória. Isso me levou a fazer direito e durante a faculdade, inclusive no júri simulado da faculdade, eu fiz a defesa, eu não fui promotor. Por incrível que pareça, o saudoso professor Oscar Pereira Santos, que por sinal era promotor de justiça já aposentado, foi nosso professor de direito penal na UEM, que foi inclusive uma carreira muito, muito conhecida em Maringá e região, fez muitos júris, como promotor e como advogado depois, hoje ele é falecido. E depois, já na vida profissional, quando eu cheguei em Campo Mourão, até o nosso presidente do Tribunal do Júri na época era o doutor Edgar Rubens Rieck, que estava na ativa nos anos 70, né? E naquele tempo não existia advocacia, tudo da ativa, era muito difícil. Naquele tempo, Campo Mourão não era só esses municípios que você citou, tinha Mamburê pertencia para a gente, Roncador, Iretama, Barbosa Ferraz, Quinta do Sol, tudo isso era comarca de Campo Mourão, tinha muito júri. Então tinha alguns colegas que faziam júri. A gente fazia advocacia da ativa e eu começando queria também mostrar o meu trabalho, né, estar na comunidade e me destacar para angariar com isso clientes e ter um bom rendimento para ter, enfim, uma vida digna. Então o doutor Rieck, eu e mais alguns colegas fazíamos só júris. E nesse fazer júris eu conheci todos os promotores, fiz muita amizade com os promotores, particularmente o doutor Celso Amaral, o doutor Flumian na época, o Santos Lima, promotores daquela época, e eles acabaram me convidando, e eu acabei me interessando pelo Ministério Público,
E daí no ano de 1978, um pouquinho antes de eu casar, até eu fiz o concurso ainda noivo, casei e fiz o concurso logo depois do casamento. Me casei no dia 22 de julho e fiz o concurso no dia 7 de agosto. Inclusive fiz o concurso não para passar no meu íntimo, como eu tinha chegado à lua de mel, não tinha estudado tanto, eu falei, vou fazer esse concurso para adquirir uma experiência e depois eu faço, né, daí vou consolidar meu casamento tal, e vou estudar com mais calma. Mas levei sorte e já passei naquele primeiro concurso, na primeira vez que fiz o concurso, mesmo não tendo estudado tanto. Claro, a gente tinha uma base, porque eu advogava, desde que eu comecei a faculdade, trabalhei primeiro com o Dr. Brzezinski, depois com o Dr. Divonzir Graff, com o Dr. Massaia Kono. Então, durante toda a faculdade, eu estagiei trabalhando no escritório de advocacia. Então, quando eu terminei o curso, sem querer me vangloriar, mas eu já estava, digamos, preparado para exercer a profissão. Porque eu tinha trabalhado em bons escritórios, com colegas renomados, como eu citei, e que eu tinha tido uma experiência muito grande. Naquele tempo a advocacia era muito artesanal, não existia computador, nem máquina elétrica existia. Nós trabalhávamos só com a máquina manual e a mão, e a pesquisa era diuturna, às vezes a gente ficava madrugadas pesquisando, não existia internet. Então você tinha que ir para o livro mesmo, era uma coisa de garimpagem jurídica naquele tempo. Os mais antigos que estão me ouvindo, nos assistindo aqui, vão lembrar e vão confirmar isso. Não era essa facilidade de hoje, que hoje você joga um tema na internet, você tem hoje a jurisprudência, a doutrina, muito rápido, muito fácil. Naquele tempo era muito difícil, mas era muito bom porque o profissional também ele se sedimentava, ele tinha uma fundamentação teórica muito forte, né? Veja, lembra aqui advogados brilhantes, nós temos aqui o doutor Iris Mazzuchetti, o doutor Milton Luiz Pereira, citava daqueles antigos, o doutor Armando, que depois se tornou político, enfim, aqueles advogados daquele tempo. O doutor Renato, que está aí até hoje, né? Grandes advogados de Campo Mourão. E com isso daí, com essa convivência ali no fórum, fazendo muitos júris, eu acabei então fazendo um concurso, passei e assumi. Aí aliás, eu assumi num dia emblemático. Todos nós assumimos, nós fizemos o concurso em 1983. Foi aquele concurso que foi feito em agosto de 1978. E nós assumimos todos no dia 11 de setembro de 78. Hoje é um dia muito... Para mim já era um dia importante, emblemático na minha vida, o 11 de setembro. Hoje é um dia mundial, né, por causa do atentado lá às Torres Gêmeas. Então, em síntese, essa foi a minha trajetória e a minha história, por que eu fiz concurso. Na sequência, o senhor se aposentou como promotor, hoje é aposentado, né? E eu vi aqui que o senhor também foi professor e vice-diretor da FECILCAM. O senhor se aposentou nessa função também? Não, exatamente isso que eu queria. Foi a primeira vez que eu tenho a oportunidade de comentar sobre isso. Daí eu acabei assumindo a comarca de Barbosa, fui o primeiro promotor de Barbosa, depois fui para Engenheiro Beltrão, Campo Mourão. Fiquei aqui em Campo Mourão até praticamente as portas da aposentadoria e fui promovido a Maringá e me aposentei em Maringá, mas voltei para cá para advogar. Toda essa trajetória eu sempre lecionei na FECILCAM. E agora as portas da aposentadoria também, que é um direito, poderia ter me aposentado também como professor, eu preferi simplesmente encerrar a carreira de professor na escola pública, não requeria aposentadoria porque eu não acho ético. Eu já tenho uma aposentadoria pública como promotor, que é digna, que me dá uma condição de vida tranquila, eu não preciso de mais dinheiro, digamos assim, para viver. E eu acho que se eu tivesse ficado mais um ano e pedido aposentadoria como professor, eu estaria, para a minha consciência, e para o bem público, né, para o interesse público, eu que defendi tanto o interesse público como promotor, eu não estaria tranquilo. Então, eu não me aposentei como professor exatamente por esses valores. Acho que, eticamente, não seria correto eu ter duas aposentadorias com dinheiro público. Aqui em Campo Mourão, infelizmente, é o exemplo, né? Eu fico imaginando o que seria de nós sem o promotor, né? Em Campo Mourão, eu já tive o desprazer de levar algumas denúncias públicas ao promotor, e hoje o nosso prefeito responde por 14 ou 15 ações civis públicas, ele e a prefeitura. Eu fico imaginando o que seria se nós não tivéssemos o Ministério Público atuando e defendendo a sociedade de uma forma geral. Isso é uma competência nacional, né? Você veja que em todo o Brasil isso está acontecendo, e hoje o Ministério Público tem realmente esta identidade com a sociedade confia no promotor. Agora, como todo o ajuntamento de seres humanos, há também em alguns lugares, infelizmente, alguns
promotores que às vezes não honram a sua beca, e isso também, daí tem a corregedoria e tem que ser. Mas a maioria, eu fico feliz porque a grande maioria, desde o nosso tempo lá atrás, tem sido correta e tem exercido bem as suas funções. Então hoje, numa cidade, no caso da comarca, a cidade de Campo Mourão, as pessoas podem procurar o promotor, até mesmo para a questão de pensão alimentícia, de dano ao meio ambiente, de não atendimento à saúde pública. São essas as recomendações. Hoje nós temos a doutora Rosana atuando muito forte nessa área da saúde, e como tivemos lá atrás, eu quero dar um dado aqui interessante. Você sabe que a primeira promotoria das comunidades do interior do Paraná foi em Campo Mourão, foi no nosso tempo. Lá atrás, isso há quase 20 anos, nós já íamos, todo fim de semana, nós íamos a Roncador, a Janiópolis, a Luisiana, a Farol, naquela época, nós nos dividimos, atender a comunidade lá. Isso nós já fazíamos lá atrás, não é? Hoje tem inclusive o juizado de pequenas causas, que também atende aquele tempo, lá atrás não tinha tudo isso, nós já fazíamos. Íamos lá em loco, e foi uma iniciativa, modéstia à parte. Eu era coordenador do nosso grupo de estudos aqui, que todas as comarcas têm os grupos de estudos, até hoje no Paraná, e nós tomamos essa iniciativa pelo grupo, implantamos e passamos E veja bem, sem condições. Então a gente tinha apoio sempre dos municípios, das câmaras municipais que nos davam o transporte. Então a gente ia lá, passava o dia lá. Eu me lembro quantas vezes eu fui a Iretama, a Roncador, a Janiópolis, a Farol. Aqui na cidade a gente ia lá no Paulo VI, íamos lá no Ivone Castanharo, em diversos bairros da cidade, atendendo a população nos seus reclamos. Pensão alimentícia, documentos, direitos trabalhistas, que naquela época ainda também não tinha a junta de trabalho, aqui a Justiça do Trabalho, enfim, inúmeros direitos que a população já podia alcançar procurando o Ministério Público lá atrás. A população, doutor Rubens, ela conhece, em regra geral, o promotor como aquele que acusa, como aquele que no tribunal do júri ele acusa o criminoso, o assassino, o estuprador, enfim, o criminoso na regra geral. Com o passar dos anos aprendeu que o papel do promotor não era só esse. Mas o Ministério Público, todas as vezes que fala no promotor, se lembra disso, do promotor como acusando. Mas eu já vi em tribunal do júri, o próprio promotor, na hora ali do tribunal de júri, ele pedir absolvição. Era isso que eu ia perguntar. O senhor já fez e o senhor poderia falar um caso? Sim, claro, inúmeros casos. Até porque a nossa função, muita gente chama o promotor de promotor público. Público é todo funcionário, o juiz é público, o prefeito é público, o vereador é público. Essa é uma expressão antiga do populacho, promotor público. O promotor sempre foi promotor de justiça. E fazer justiça é dar a cada um o que é seu. Se cabe a alguém cometer um crime, a punição. Mas se cabe a liberdade e a absolvição. Essa é a função do promotor de justiça, buscar a justiça. Então, na verdade, quando alguém comete um crime, doutor Sidney e os nossos telespectadores, se fosse dado à própria família fazer a justiça, o que seria? Seria uma vingança, porque daí os ânimos estão exaltados, a dor é muito grande, não seria justiça. Então o Estado, na sua sapiência, aí, de lá do Montesquieu, da Revolução Francesa, quando se implantou no mundo, a partir da Revolução Francesa, a hegemonia que até hoje vige no mundo inteiro, dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, para a punição, o judiciário que deve fazê-la em nome da sociedade, e esta busca da punição pelo Estado é através do Ministério Público, do promotor. Então, quando alguém é morto, não é só a família que perdeu um ente querido, toda a sociedade perdeu um semelhante. E aí cabe ao quê? Cabe à sociedade buscar a reparação desse dano, a punição no campo criminal com a condenação do réu, para que ele vá cumprir a pena que lhe cabe, se ele for culpado. E no campo do direito civil, a família buscar sim a indenização, etc. Isso aí no campo do direito civil. Isso ocorre normalmente. Então o promotor sempre foi visto como acusador, porque via de regra ele acusa mais do que pede absolvição. Mas no meu caso eu pedi inúmeras absolvições aqui. Inclusive vou lembrar um júri interessante. O primeiro júri aqui em Campo Mourão no ano de, se não me falha a memória, 1984, com a doutora Irene Brzezinski, primeiro júri dela, foi um caso que eu pedi absolvição, porque era um caso de legítima defesa naquele tempo da honra, um cidadão que chegou dentro de casa e naquela ocasião era um outro entendimento dos tribunais, surpreendeu a sua mulher com uma outra pessoa que reagiu e daí na luta ele acabou tirando a vida do cidadão.
E eu pedi absolvição. A doutora Irene é nossa colega aqui até hoje, inclusive professora também universitária. Eu me lembro desse júri, nos idos há quase 30 anos, onde nós pedimos a absolvição do réu. E de inúmeros outros casos, só para dar um exemplo, porque a função do promotor é buscar a justiça, promotor de justiça. Ok. O senhor tinha um costume na época, quando o promotor, uma prática, podemos dizer assim, de, nas suas petições, fazê-las de forma de poesia. Ah, sim. Por que essa prática, o senhor lembra? Lembro. Não. O código seguinte, quando eu tinha algum caso muito pitoresco, por exemplo, eu fiz poesia, fazia versos, como a gente é da Academia de Letras aqui, a gente participa sempre do mundo da literatura também aqui da cidade, da região, eu gosto de versejar, não sou poeta, eu sou um escrevinhador de versos, digamos assim, e claro que alguma coisa pode se aproveitar disso. Então, na verdade, aqueles casos pitorescos eram tão pitorescos que, como a legislação não obriga, porque o que a legislação exige? O Código do Processo Penal, o Código do Processo Civil, enfim, a ética jurídica, que você requeira na linguagem correta, dentro da fundamentação legal devida, com o tratamento devido para o juiz, para os colegas e tal. Porém, a prosa ou verso, não há previsão legal. Você pode requerer em versos. Então, em casos pitorescos, por exemplo, eu lembro do furto de um alicate que houve aqui no mercado da cidade, de 2 tubaínas e um quentão, coisas que de somenos. Então, eu pegava e fazia de furto de uma bicicleta, uma vez, um cidadão que furtou a bicicleta aqui em frente o posto, aqui na cidade, foi aqui no centro, foi correndo para o Paraná e foi preso ainda antes de consumar. Então, coisas que eram absolutamente interessantes, digamos assim, a gente fazia em verso. E houve alguma repercussão até na época. Inclusive, essa da bicicleta até foi publicada nos Estados Unidos. Eu tenho o jornal guardado, foi publicado em Miami, no Jornal de Miami, e no ano de 1996, lembro bem, foi na época da Olimpíada. Até o nosso colega aqui de rádio, o Ervin, foi nas Olimpíadas, eu não sabia. E daí logo que ele retornou, ele que foi lá no fórum, vou levar um negócio interessante. Me ligou, eu não sabia dessa publicação. E lá na Olimpíada ele comprou um jornal, o Brazilian Post, que é um jornal publicado nos Estados Unidos em inglês e em português, porque esse jornal ele atinge muito a colônia brasileira que existe lá nos Estados Unidos, que soma quase 300 mil pessoas lá no estado da Flórida. E aí ele adquiriu esse jornal, encontrou nesse jornal a nossa publicação e daí me trouxe. Hoje eu fiz um quadro no meu escritório até, porque é uma coisa muito interessante. Foi até o Eloy Bonkoski, da Rádio Musical, nosso colega aqui de imprensa, que me trouxe essa publicação lá dos Estados Unidos. Sem contar aqui no Brasil, que houve publicação no Globo, na Zero Hora, lá na Bahia, em Pernambuco, na Rádio Bandeirantes, enfim. A gente teve na época. Isso divulgou a cidade, porque sempre falava o promotor de Campo Mourão. Então, havia, de certa forma, também, e eu fico muito orgulhoso disso, aí como cidadão de Campo Mourão, a publicação da cidade, né, Campo Mourão. Muito bem. Doutor Rubens, para o cidadão que está nos assistindo entender, qual a diferença do crime que vai para o tribunal do júri e o que não vai para o tribunal do júri? Boa pergunta, excelente pergunta. Só são submetidos ao tribunal do júri os crimes dolosos, tentados ou consumados contra a vida. Então é o homicídio, que é o homem matando o homem, o infanticídio, que é a mãe, o infanticídio não é matar a criança, é a mãe que logo depois do parto, em função do estado puerperal, há mulheres que logo depois do parto, elas têm uma situação psicológica tão extraordinária que elas, às vezes, matam a criança. E o Código contempla isso. Só a mãe que pratica o infanticídio, a mãe depois do parto. Se passou um tempo do parto, já é homicídio normal. Logo depois do parto, que é infanticídio. E a instigação ao suicídio. Alguém pode levar por uma dívida ou por uma perseguição tão moralmente tão terrível que pode levar alguém a se suicidar. E aí, então, também há o julgamento pelo tribunal do júri. Só nesses casos. Os crimes dolosos tentados ou consumados contra a vida. Aquele que tenta matar alguém ou que mata alguém. E o infanticídio e o induzimento ao suicídio. E como que é feito, doutor, a escolha do cidadão? Às vezes tem uma preocupação, as pessoas estão em casa, como que eu faço para ser jurada? Como que é essa escolha? Todo final do ano, o juiz-presidente do Tribunal do Júri, aqui no caso de Campo Mourão, o doutor Mânica, hoje, que é
que é o juiz da primeira vara criminal, que é o presidente do tribunal do júri. Então, o juiz-presidente do tribunal do júri elabora uma lista de 300 pessoas, no caso de Campo Mourão, municípios até, se não me engano, até 150 mil habitantes são 300 pessoas, municípios maiores são mais, um número maior, mas isso interessa para nós aqui. Estabelece uma lista de 300 pessoas, dentre todos os cidadãos de Campo Mourão, idôneos, pessoas que têm a sua vida ilibada, e essas 300 pessoas, das mais diversas profissões, integram o tribunal do júri. E para cada júri, dessas 300, são sorteadas 25, antigamente eram 21, na lei anterior eram 21 pessoas. Agora são 25 pessoas. E dessas 25, 7 na hora do júri são aquelas que sentam lá e decidem aquele julgamento. Então é a sociedade julgando a própria sociedade. Isso também é uma conquista da Revolução Francesa, lá atrás, que é o tribunal mais democrático, ainda com todos as suas críticas, as suas mazelas e os seus senões e poréns, como muitos juristas dizem, mas o júri ainda é o tribunal mais democrático, porque são os iguais julgando o igual. E hoje, com a nova sistemática, ficou ótimo. Antigamente havia uma quesitação terrível para o cidadão comum, para o alfaiate, para o bancário, para o comerciante, entendeu? Porque ele não é advogado, para entender. Lembra-se que perguntava, agora não, agora o júri só responde culpado ou inocente. Se o cidadão, ao cometer aquele crime, cometeu com culpa ou sem. Pronto. E aí o juiz aplica a pena. Então ficou muito melhor, ficou parecido com o sistema inglês, porque o nosso sistema é o sistema francês, que foi adotado pelo Brasil desde a nossa independência, que o sistema inglês são 12 jurados, o sistema francês são 7 jurados e a quesitação. Então é ótimo hoje. E é bom o senhor explicar isso, porque às vezes as pessoas assistem muito filme americano e ficam achando que aquela realidade é daqui. Mas, não é. No sistema inglês, os jurados se reúnem, são 12 jurados, se reúnem e conversam. Aqui os jurados não podem nem conversar. Cada voto é individual e são só 7 votos. 7 pessoas que decidem. Até porque 7 é o número de letras da palavra justiça. Isso aí fui eu que pesquisei, não tem nada a ver, tipo Zagalo, aí é pesquisa minha. Doutor Rubens, é como que o cidadão, principalmente o jovem que está nos assistindo, a mãe e o pai que quer indicar para o seu filho, como que o cidadão faz para ser promotor? Bom, primeira coisa, se formar em Direito, quer dizer, vai ter que fazer o curso de Direito, que é requisito básico, e depois fazer o concurso, né? Hoje tem aquele interstício rápido ali, e daí a inscrição na ordem ou exercício da função, seja qualquer função legal de direito, seja funcionário de cartório, enfim, que ele tem atividade jurídica. Aí faz o concurso, passando no concurso, vai fazer o curso preparatório hoje, que nosso tempo nem existia, era mais ou menos, como eu disse, artesanal, a gente aprendeu com os solavancos da abóbora no carroção, como diziam os antigos, né? E hoje tem uma preparação muito grande lá em cada estado, e no Paraná, inclusive é um concurso muito sério, e o nosso Ministério Público hoje evoluiu muito. Para você ter uma ideia, quando entrei como promotor nos anos 70, o nosso quadro era de 250 colegas. Hoje chega a quase 1000, né? Então, para você ver o tamanho da... Claro, no estado do Paraná. Só o Paraná. Só o estado do Paraná. Então é isso. E daí fazer o concurso, passou no concurso, fez o curso preparatório, vai ser nomeado para a sua comarca e vai trabalhar. Existem as entrâncias, né? A entrância inicial, que é o início da carreira, são as comarcas menores, como Mamburê, Barbosa, Ferraz e Iretama, entrância inicial. Campo Mourão, Paranavaí, Cianorte, Umuarama, entrâncias intermediárias. E depois as entrâncias finais, que é o fim de carreira, que é Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel e Curitiba, enfim, cidades desse porte, que são a entrância final. E depois ele pode ser procurador de justiça para atuar junto aos tribunais, pode ser também desembargador pelo 5º Constitucional, enfim, continuar a carreira. Eu me aposentei como promotor de justiça de entrância final. Fui até o fim da carreira, terminei em Maringá, me aposentei, saí aqui de Campo Mourão, fui a Maringá na época e depois já queria aposentadoria para voltar aqui, porque aqui é o meu chão e eu até disse nos meus versos, quando me aposentei, eu requeria minha aposentadoria também em versos. Eu disse, tem um verso que eu digo assim, Campo Mourão Campo Mourão com amor abrigou-me desde guri, de açougueiro, aliás, desculpe, viu como faz tanto tempo, Campo Mourão com amor abrigou-me desde piá, de açougueiro a promotor, os meus ossos guardará. Porque eu fui açougueiro e promotor e quero ser enterrado aqui, quero um dia ainda estar aqui no São Judas Tadeu, ao lado do meu pai, enfim, viver, deixar aqui a minha última morada como ser humano material.
o espiritual depois volta para outras etapas. Eu iria perguntar se o senhor se sentiu satisfeito com o cargo de promotor, nem vou perguntar, depois de ter pedido a aposentadoria inversa, né? Está na cara que o senhor se sentiu satisfeito. E que recomendação que o senhor faria para alguém que pretende seguir essa carreira? Primeira coisa, dedicação. Segunda coisa, seriedade, honestidade absoluta, fidelidade, amor. Nada que você faça, doutor Sidney e telespectador, se você fizer sem amor, não é como a Bíblia diz, não é o sino que retina, não tem que se dedicar. Por isso que todo mundo lembra até, doutor Rubens nos júris e tal, porque eu fazia, porque eu gostava. E até hoje ainda faço muitos júris, ainda como assistente de acusação e até como defesa, no mesmo diapasão. Acho que quando você pega uma causa, sem levar para o teu campo pessoal, mas aquele cliente, aquela pessoa, aquela causa, merece o teu maior respeito. Pode ser, como eu disse, aquele que furtou lá, que eu fiz o verso de um alicate, ou aquele crime bárbaro de duas vítimas, digamos, que merece uma punição. Já fiz júri aqui de 30 anos, 27 anos de pena, porque aquele merecia um crime bárbaro. Então, com o mesmo amor, e o jovem que está me ouvindo, a jovem que quer seguir a carreira, uma recomendação importante. A base está no curso, o fundamento teórico. Faça o curso bem feito. Esse que faz o curso mal feito, depois não passa em concurso, não. A faculdade é a espinha dorsal, é o esqueleto do corpo humano. Sem o esqueleto você não pararia em pé. São os ossos que te deixam em pé. E os ossos não aparecem. A gente só vê lá, inclusive, né, as mulheres lindas, você não vê osso, a mulher quer estar sempre bonita. Por quê? Porque o esqueleto está lá recôndito. E é isso que o cidadão tem que ter. O esqueleto é a base, é a faculdade. Faça bem feito, estude, e que daí o concurso é natural e as coisas acontecem, sempre com amor e dedicação. A extrema lealdade, a lealdade profissional é muito sério, tem que se ter lealdade. Quer dizer, a lealdade profissional, o coleguismo, tudo isso é muito importante para o sucesso de qualquer profissional e o profissional do direito, sem a menor dúvida. Dr. Rubens, obrigado por ter aceitado o nosso convite, de ter vindo ao nosso programa. Em nome aqui da TV Carajás, desejamos ao senhor, à sua família, um ótimo 2012, com muita saúde, com muita paz, com Deus presente em todos os momentos na sua vida, e de ter dado tanta informação aí para os nossos telespectadores da TV Carajás. Obrigado pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, e sucesso então nessa tua nova empreitada aí, agora como também um apresentador de televisão. Muito obrigado, obrigado aos telespectadores e às telespectadoras que nos assistiram, sucesso ao seu programa e estou sempre à disposição. Ok, obrigado. Para você que está nos assistindo aí, continue com a gente, dá uma olhadinha rápida no arroz, no feijão que está fazendo aí, mas continue ligado aqui na TV Carajás, ligadíssimo. Após um rápido apoio cultural, nós voltaremos com a presença do pastor Lauro, ele que é pastor da Igreja Renovada aqui de Campo Mourão. Logo estaremos de volta com o nosso programa Fala Comunidade.